Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje, mais uma vez, temos a honra de receber a doutora Clô para mais um bate-papo, que sempre é proveitoso, e hoje o tema é interessante porque aborda a questão do idoso. O Brasil tem, em números mais ou menos atualizados, mais de 30 milhões de pessoas consideradas idosas. E são muitos mitos, muitas mentiras, muitos paradigmas, muitas coisas que precisam ser esclarecidas. Durante a vida toda a gente é programado e reprogramado. A própria vida vai nos ensinando, como se diz, né? E quando chega nessa fase fica complicado, porque são muitos... Deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Ok. Salve, Antônio. Dando boa noite para o pessoal e agradecendo a participação, a colaboração com as perguntas. Aí a Nádia, a colega da Clô, que coordena, eu vou colocar em seguida os telefones. E antes de mais nada, já vamos colocar aqui que a Clô está iniciando agora, deixa eu colocar aqui, um novo curso, né, que vai ser dia 12 de junho, ou seja, daqui a 5 dias, inicia uma nova turma. Então, todos aqueles que tiverem interesse, que eu forte sempre recomendo, né? Entre em contato, o telefone está ali. A Nádia também, que está nos acompanhando no chat, responde com maiores detalhes. Mas é isso. Então, o tema hoje, né, para nós iniciar a nossa conversa, é possível, Clô, reprogramar o idoso? Porque eu converso com muitos que às vezes têm até um certo orgulho e dizem frases do tipo assim: eu sempre fui assim, não importa se eu estou certo ou errado, eu não vou mudar e ponto final. Ou seja, às vezes ele está sofrendo por não mudar em determinada coisa, mas ele continua repetindo isso. Então, para nós começar, Clô, primeiro de tudo, boa noite de novo, obrigado pela presença e o carinho em nos atender. E a pergunta inicial é possível reprogramar o idoso? Boa noite, Clô. Deixa eu abrir aqui, né? Vamos adicionar. Obrigado. Boa noite a todos que já estão apostos para aproveitar. É possível reprogramar tudo. O que nós precisamos entender é que a programação que existe, ou que existiu em nós, era a programação possível para a época. A criança que nós fomos, não tinha os recursos que as crianças de hoje têm. E, portanto, elas tinham aprendiam os programas. Uma criança, por exemplo, que fizesse birra, levava uma surra de chicote, às vezes. Então, ela ia para a birra. Era programado como via violência, fique com medo de ter manifestações emocionais. Mas era útil, era necessário, era interessante. Tá? O que nós aprendemos sobre a velhice, por exemplo? Nós aprendemos que as pessoas morriam em torno... Eu vou falar de mim, que estou na quarta idade, acho. A gente pensava que pessoas de 35 anos eram velhas, porque já estavam quase para morrer, porque a esperança de vida em 1945, oi, Aglai, que é o ano que eu nasci, era 45 anos. Pensa bem, nasce uma criancinha em 1945, é seu filhinho, sua filhinha, ou é você. E o que está predestinada? Mentira, hein? É o conhecimento da época. Na época, o mapinha de mundo vão viver mais ou menos 45 anos. Bom, então o que nós vamos ensinar para essas criaturas? Programá-las. Começar a trabalhar logo. Porque vai morrer logo. E naquela época, a mulher não trabalhava fora. E o homem, quando morria, tinha
Oi, Leia. A tentação para a viúva e para os filhos. Então, tinha que começar a trabalhar cedo, casar logo, para dar tempo de ter os filhos, e, se tiver sorte, morrer depois que os filhos já estiverem na escola, formados, trabalhando ou casados, né? Em torno dos 45, 50 anos. Gente, se deixasse para, como hoje, a Cláudia Raia, para ter filho aos 55, ela ia morrer sem o filho, sabe? Não dava para esperar. A vida pedia pressa, né? Aí, então, eu só estou dando alguns exemplos para vocês de onde vêm os nossos programas. Eles foram úteis, eles foram necessários. Mas sabe qual é o problema? A atualização. Vocês têm uma agenda telefônica na cabeça com os telefones de antes de DDD. Aí nada funciona. Tá. Aí vem os problemas. O que precisa? Precisa descobrir o DDD do Ailton e botar lá antes o telefone dele, o DDD da Leia, e botar lá antes, para a gente voltar a se comunicar, voltar a ter contato com o mundo, atualizar a nossa agenda. Tá? Então, nós precisamos atualizar os nossos dados. A nova de vida é, no Brasil, 78 anos para mulheres e 74 ou 76 para homens. Mas nós estamos, vamos falar bem português, claro, nós estamos falando de pobre. Certo? Porque nessa esperança de vida, está todas aquelas crianças que morrem de fome, toda criança que morre na primeira infância, os jovens assassinados, todo esse povo está aí. Quer dizer, a classe média, a média alta, vivem 80, 90, 95. Pensem vocês quantas pessoas vocês conhecem de mais de 70 anos, é um monte. Na minha época não tinha disso. Eu não conheci meu avô, ele já estava morto, primeiro, mas ela logo... O outro avô morreu com 54 anos, e a mulher dele morreu com 64, minha outra avó. Meu pai morreu com 51, minha mãe com 72. Quer dizer, eu estou batendo recorde familiar. Mas percebe? Por quê? Porque eu sou mais bonita, porque eu sou mais boazinha, porque Deus é melhor comigo, porque o universo me... Não, porque eu estou vivendo num outro paradigma, num outro mundo, num outro contexto, e eu me atualizei. Os dados da minha cabeça não são dados de aos 70... Olha, quero deixar uma coisa muito clara. Eu sei que eu sou velha, eu acho que eu sou velha, eu me aceito como velha, eu acho maravilhoso ser velha, ser idosa, o nome que vocês queiram dar. Nada de negação disso. O que muda é o que está por trás. O que é ser idoso? Como funciona o idoso? Né? Na minha visão de mundo, no meu mapa de mundo, que é o que o meu cérebro faz acontecer, né? Ele é um criador de realidades. Tá. Eu estou bonita, simpática, inteligente, agradável, independente, cheia de amor para dar, cheia de contribuições para fazer para a sociedade, útil, eficaz. Tá. Então, vamos pensar o que é velho? Não que, de novo, no idade, eu sou velha. Agora, vamos pegar o conceito de uma coisa velha. Vamos separar dois conceitos. Nós podemos encontrar, vamos chamar assim, objetos com bastante idade que são velhos. Não funcionam mais direito, bate pino, arrasta no chão, está todo quebrado, desbotado, faltando pedaço. Chama velho. Não tem carro velho?
todo furado, todo remendado, pneu meio arriado, o porta-mala não está amarrado. Tá. Mas não tem antiguidade que pode ser muito mais velha que a velha. Está cortando então, o microfone da Flor. A minha vida não foi falar, não sou velha. Não sou velha. A escolha que eu fiz foi pensar, eu sou antiguidade. Eu não sou coisa inútil. Velha, que pensa velho, que faz coisas velhas, que está quebrada, que está mal arrumada, que está fora de lugar, que está desatualizada. Não, antiguidade. Muito bem conservada. Fala, você queria falar. Esse é um outro tema também dentro do mesmo, que é exatamente o que eu ia te perguntar. Tem vários mitos, por exemplo, que o idoso é teimoso, que não aprende coisas novas, que não deve mais produzir nada, deve continuar aposentado, né? E essas coisas. Como é que tu observa esses mitos, digamos assim, do idoso não se atualizar, a infantilização do idoso? Às vezes a própria família decreta, digamos assim, que ele não pode fazer mais nada. Não, o senhor não pode mais dirigir, o senhor não pode mais viajar, o senhor não pode mais ficar sozinho. Primeiro eu tenho que contar uma coisa para vocês. A principal coisa que a idade das pessoas a principal alteração que a idade faz numa pessoa é intensificar as suas características. Então, se eu era amorosa, eu me torno aquela velhinha da cadeira de balanço, fazendo crochêzinho, cuidando das crianças, contando história para dormir. Se eu era aquela criatura parruda, teimosa, briguenta, eu vou ficar uma velha insuportável, briguenta, sabe, cascuda. É isso. O que nós vamos fazer é intensificar, por isso que a gente tem que ficar esperto agora. Quais características que nós temos agora? Porque nós não vamos ficar assim. Mudança é a única lei da vida. Enquanto nós estivermos vivos, nós estaremos mudando. Para melhor ou para pior, depende. Então, mas eu sou desorganizada. Ai, sabe como é que eu vou ficar de velha? Aquelas velhas que deixam o fraldão jogado no chão do quarto, para a nora tomar conta. E não vou querer que a nora queira me despejar no asilo, sabe? Então, presta atenção, quais as características que você tem hoje? Você é grosseiro, grosseira, né? De tratar rudemente as pessoas. Puta, vai ser um velho, uma velha, daqueles que camisa de força vai ser pouco. Aqueles velhos que brigam com o vizinho, que bate nos filhos, que até muitas vezes mata. Tá. Então, se você repetir as frases que você falou aí, eu gostaria de falar de cada uma delas, mas eu não lembro todas que você falou, das crenças, Ailton. Para mim, então, vamos lá. Só isso. A gente estava falando um pouquinho antes, né? Da infantilização do idoso. Né? A família achar que o idoso não tem mais condições, etc. Que tem dificuldade de aprender coisas novas. Família achar. Isso. Dependendo do mapa. Se essa família só teve relação com meia dúzia de velhos... eu vou fazer um parêntese. Quem é meu aluno está careca de saber disso. O cérebro aprende por repetição. Dependendo da intensidade do estímulo, do quanto for prazeroso ou doloroso, ele vai precisar de uma experiência, de 2, de 3, de 4, no máximo 6, tá? Para gravar. Então, eu estou exagerando. Se eu conheci 6 velhos, e os 6 velhos eram teimosos,
a conclusão que eu chego é que todo velho é teimoso. E eu vou começar a tratar os que ainda não são, falando, tá, na primeira teimosa, aí você está ficando velho, tá, já está ficando teimoso. Eu vou hipnotizando, eu vou convencendo que é assim. Tá? Então, a infantilização do idoso também é por conta da falta de desenvolvimento. Né? Vamos falar português, claro. A maior parte dos idosos são crianças. Eles não amadureceram, eles só envelheceram. Sabe aquela fruta que cai da árvore sem madurar, né? Ela estraga e não amadurece. Infelizmente, muitos velhos são assim, sabe? Eles ainda estão vivendo a infância, a puberdade, a adolescência, a juventude. Tá bom. Uhum. Mas é fruto do não amadurecimento. Então, eles são infantis. Se eu aprendo com meia dúzia desses que são infantis, eu generalizo para todos são. O que eu preciso para sair disso? Conheça a meia dúzia que não são infantis. Aí, pelo menos, você vai ter uma crença real, verdadeira, que é, alguns são infantis e outros não. Para qual grupo eu quero ir? Eu quero ser do grupo que não é, que cresce, se desenvolve, se torna sábio, porque a função da velhice não é ter peito duro, pau duro, bunda, não sei como. A função da velhice é adquirir sabedoria. É para isso que nós vivemos. Não é para tomar Viagra com 70, 80, 90 anos. É para ter pego amor por ler, por escrever poesias, por pintar quadros, por altos papos, altas filosofias, grandes aprendizagens. É para isso que nós vivemos. Mas o povo está vivendo para comprar, aos 70 anos, um carro a 40 centímetros do chão, sabe? Um carro esportivo, que você tem que dirigir sentado no chão, que caminhão não te enxerga, porque o carro é baixinho demais. Gente, o velho não consegue nem sentar direito no carro, indo com mulheres, meninas de 18, 20, 30, 40 anos. Não é isso. Não é isso. Isso é um engano de programação, né? É um resultado daquela programação inútil, inadequada, que foi feito durante o crescimento. Por exemplo, se durante o crescimento a criatura, isso era mais comum com homens, essa parte que eu vou falar, a criatura é hipnotizada, de que ele tem que trabalhar com 13 anos, porque logo ele tem que comprar casa própria, porque ele vai casar, né? Aquela história, ele tem que casar logo, porque ele vai morrer logo, tem que deixar a viúva bem, o filho com um teto. Evidente que esse cara não vai fazer o que a juventude pede, ser porra louca, encher a cara, fumar uma maconha, tomar fazer umas viagens, um chazinho, sabe, conhecer uns lugares, passar, treinar na grama, na praia, sei lá. Juventude é isso, são novas experiências. Aí o coitadinho não pode, porque ele tem que trabalhar, depois ele casou, depois ele tem filho. A hora que ele se divorcia ou que fica viúvo, ele vai querer viver isso que ele não viveu. Sabe? Mas é o que eu digo, é só atraso evolutivo. Não é que seja um velho saudável, aquele que trepa todo dia. Esse é o coitadinho de um velho involuído. Porque se ele fosse evoluído, ele estaria satisfeitíssimo. Oi, Libertar. Linda, Libertar. Adoro Libertar e o Milton. Então, é isso aí. Então, né? O que mais? Essa é uma questão, essa inclusive foi uma questão levantada por uma colega nossa que mandou essa pergunta. Como é que eu digo assim, essa tentativa de viver uma fase em outra época, digamos assim, uma fase em outra fase, né? Que é o que tu acaba de colocar aí.
né? Quando Desculpa era te para estar interromper. experienciando determinadas coisas, Mas não isso estava. é necessário. É isso. Não tem jeito de consertar isso, a não ser de duas maneiras. Tá? Uma é vivendo o que não viveu, mas sabendo que é uma passagem, não uma vantagem, não um lugar de chegada, né? É uma passagem. A outra é a programação neurolinguística, que é capaz de criar memórias onde elas não existem. Você pode criar memórias de todas as minas que você comeu. Ai, Libertar, que linda. Também te amo. Sabe? É isso aí. Agora, um tema polêmico que foi unânime, né, no questionário online, não poderia deixar de ser, né, Clô? É a sexualidade na terceira idade. Olha, isso foi uma constante, né? Foi dos 60 até os 102 que fizeram a mesma pergunta. Eu digo, bom, a Clô vai nos responder sobre isso. Eu vou dar minha opinião. Isso. O sexo não é atividade da terceira idade. O sexo tem funções precípuas e determinadas pela biologia, pela natureza, pela evolução, pela psicologia, pela química. Todas as áreas, né, se unem. A gente só sabe que alguma coisa é verdade quando todo o conhecimento dirige para o mesmo ponto, que é universal. Bom, então, qual é a função da sexualidade? É fazer a criatura transar. Né? Para quê? Para engravidar. Para quê? Para nascer criancinha, novos seres humanos, outra baciada, 50% desse, aqui 50% desse já sai um humaninho melhoradinho, né, com metade, e de novo, e vai. Para isso existe. Imagine se não tivesse tesão, se existiria procriação. Quem que ia transar? Não é bom. Pensa nisso, né? É horrível. Sabe? É tipo arrancar dente. Sabe? Engravidar é tipo... Sem anestesia. Quantas crianças iam nascer por ano? Sem anestesia. Quantas iam nascer por ano? 3, né? De um sadomasoquistas aí que gostam de sofrer. Bom, a natureza é sempre divina, é sempre sábia. Então, o que é isso? Ela envolveu essa questão crucial da procriação em prazer. Para quê? Para a gente ter vontade de fuque, e nesse fuque, engravidar, e ter filho 1, 2, 10, quanto mais melhor. E quanto mais variada a prole, olha, felizmente eu tenho que chamar para vocês. Para a natureza, quanto mais variada a genética da prole, melhor. Então, por isso, o que ela fez? A gente fica 9 meses grávida, depois amamenta, depois leva até o túmulo, né? A responsabilidade do filho. O homem é para de galho em galho, porque ele tem um filho comigo, outro com a vizinha, outro com a moça lá da estação, outro com a colega dele de trabalho, outro... Então, sabe, aquele 50% dele não mistura só com o meu 50%. Olha, eu estou falando friamente, a solução se pronunciaria, sabe? É só isso, não tem nenhuma maldade, né? Ela não quer criar nenhuma dor para o homem ou para a mulher. Ela só quer que o homem saia plantando sementinha e misturando a genética, né? E a mulher mais sossegadinha, não como Dallagnol disse, né? Liderada pelo homem. Não, liderada pela maternidade, né? Liderada pelo fato que não dá para engravidou hoje e falar não estou grávida. Mesmo que resolva fazer um aborto, vai ser uma puta de uma mão de obra, gasto, estresse, né? Diferente do homem que saiu,
Meu médico dizia, o Zolavô está novo, né? O Zolavô está novo, volta, vai, tá. Então, essa é a característica, né? Bom, e daí? É para a gente continuar com o tesão e procriando até quando? Estou com 78 anos, criança. Se a natureza me permitisse procriar, mas comigo ela é fodona, né? Ela cessa a minha capacidade reprodutiva, chama menopausa. Eu não posso engravidar mais, graças a Deus. Mas, como a maternidade costuma ser mais pesada para a maioria das pessoas do que a paternidade, a gente dá até graças a Deus. Agora, pensem comigo. Vamos supor que a natureza tivesse deixado para minha escolha. Sabe? Eu continuo com tesão e continuo procriando. Os homens também, os de 70, 60, 90, 102, 108, tá todo mundo, os meninos de pau duro, as meninas com a xoxota fazendo assim, um que entra para o outro, e engravidando loucamente. E daí, crianças, vamos pensar com juízo, com civilidade, que é isto que a evolução tem trazido para nós, né? A civilização. Então, aí, com esta consciência, eu vou ter um filho com 78 anos. Por quantos anos ele vai ter mãe? Agora eu pergunto para vocês, para quem estiver me assistindo aqui, quem teve filho com 20, 30, 35, 40, rolou no chão, gatinhou, pulou de cachoeira. Agora eu quero saber, eu vou no chão? Vou passar a tarde andando de quará com meu filhinho? Não dá mais. Agora eu quero, no máximo, contar uma história, né? Uma coisa mais suave, né? Fazer ele dormir no colo, ou deitar com ele na cama, fazer cafuné, contar umas coisas da minha vida. Tá, então, e as crianças têm essa energia brutal que precisam de pais jovens, que vão para o campo de futebol, que leve para não sei onde, que busque não sei o quê, que se levante não sei que horas da madrugada, que pai, quantas noites eu passei. Domingo, minha filha estava aqui em casa com meu genro, e eu estava falando quantas noites eu e o seu pai passamos, quantas noites, não com ela, com o irmão dela, o mais velho, cantando para ele dormir. E a gente se revezava. A gente falava, quando acabava o repertório de um, o outro assumia. Sabe? Então, eu cantava o Roberto Carlos, né? A Rita Lee, tudo que eu sabia, Armando Manzanero, Trio Los Panchos. Meu ex-marido cantava, ele era uns anos mais velho, ele cantava A Vida é um baralho de cartas, não sei o quê. A gente esgotava o repertório de um quando não aguentava mais. 12 quilos no braço, o outro trocava. Aos 78 anos eu vou fazer isso? Quanto tempo eu aguento? Aí esse meu filho ainda só dormia, mesmo na estrada, ele só dormia andando. Então tinha que parar o carro e ficar dando voltinha. Quem tem filho sabe dessas histórias. Agora, eu tive meu filho com 15 anos. Nossa, eu posso dizer para vocês que nenhum dos meus 4 filhos me pesaram em nada. Todos foram extremamente agradáveis, nenhum deu trabalho. Por quê? Porque eu tinha energia, coragem, disposição, eu era jovem. Agora, aos 78 anos, porra, meu, meia hora ele não dormiu, já periga de eu cometer um crime. Porque a energia acabou, eu estou cansada, 1 dia, 2, 3, mais anos. Sabe? Então, a natureza é sábia. Ela impede a procriação quando a gente chega numa idade que já não convém. Né? Aí os teimosos, que não tiveram filhos ou não curtiram filhos, que tem uma fase para recuperar, que tem toda a minha compreensão, mas eu só estou explicando, né? O que eles fazem? Eles vão ter filho aos 60, aos 70, aos 80, por uma fase, a paternidade que não foi vivida. Não é porque não tiveram filhos, alguns tiveram,
mas estiveram trabalhando, viajando, atrás de dinheiro, comprando casa, comprando carro, e eles não brincaram com as crianças, e eles não levaram a criança no futebol, nem no balé, nem foram na reunião de pais e mestres. Aí eles, com 70, 80 anos, vão... Tudo bem, cumpram suas fases, mas não é a função da velhice. Isto é um arranjo que a gente pode fazer com a história quando as nossas programações impediram da gente viver de uma maneira feliz, adequada, conveniente, cada fase de vida, né? Mais ou menos isso. Tá. Clô, para nós mudar de tema, estamos falando da sexualidade. Então, mas tu concorda, por exemplo, que a união, a afetividade na terceira idade, usar o termo que for conveniente, ela se o homem não fosse tão besta, era para ser o supra-sumo. Acontece que os homens estão hipnotizados, que eles só são machos quando o pau fica duro e eles entram em algum buraco, sabe? Então, quando isso não acontece, eles se sentem pouco homens, pouco válidos, já começam até a querer morrer. Quando tudo que eles precisariam era desenvolver afetiva, de dormir abraçado, de conchinha, de andar de mão dada, de fazer ir no cinema de mão dada, assistir a Netflix, comendo pipoca, tomando chocolate quente no inverno. É isso que os velhos querem, é a melhor coisa da vida. O amor, exatamente, o afeto, o sexo só fazia parte dessa outra etapa. Agora é outra etapa, nós não precisamos mais da penetração para ser sexuais. Agora nós temos sexualidade na testa, no olho, na boca, na língua, embaixo do braço, no cotovelo, no pé, na xoxota, no pinto, no peito, no braço. Agora nós somos um ser sexual. Quando a gente é adolescente, a puberdade começa a sexualidade só nos genitais. Né? É a xoxota fazendo assim, e o afiadão durinho, porque está aprendendo, entende? É o começo da sexualidade. Ela começa a alocar, ela começou a boca, no mamar, né? Não a sexualidade, né? Não a genitalidade, a sexualidade, o prazer no corpo. Começou e foi desenvolvendo, chegou nos genitais, é para se expandir e chegar no corpo inteiro. E a gente ter orgasmos um olhando para o outro. A gente ter orgasmos conversando um com o outro. Aí, me desculpem os homens que estragaram tudo. Agora eles estão tomando Viagra. Sim, os FTP estão querendo transar sem tirar. Tá? E aí nós já não aguentamos esse pique. Né? Quem aguenta é exceção. A regra é que a mulher, depois de uma certa idade, ela até se sacrifica, ela fez isso a vida inteira, de dar para cumprir o dever, né? Ela não faria na velhice também. Tá? Então, ou então eles vão para mais novas, sabe? Mas é falta de viver a fase de novo, percebe? Exato. A velhice tem que ser vivida entre velhos, entre sábios. Né? Não é exatamente. Eu com 78 com meu namorado de 43, sabe? Porque ele quer ir em discoteca, ele quer ir para academia, ele quer correr, ele quer no sábado, domingo, ele faz coisas que eu não faço em um ano. Sabe? É tanto lugar que vai, tanta coisa que faz. Sabe? Não vai dar certo. Né? Eu preciso de alguém que já tenha ido a desfrutar a vida. Eu preciso de alguém que tenha prazer nas coisas profundas da vida, numa boa conversa, num bom prato, numa boa bebida, no conhecimento de novos lugares, novas formas de viver, de conhecer novas pessoas, sabe? É isto, né? Não é fuque-fuque mais. Até porque já é feio, né? Pensa num velho, eu já vi ao vivo,
Não só eu vi outros. Ai, é horrível. É uma visão catastrófica. É uma visão catastrófica. E a sexualidade é também estética, né? O tesão, o sexo genital. Sabe? Aí, quando você vira de lado, o peito cai para lá, o saco está batendo no joelho, a barriga cai para não sei onde, a bunda nem existe mais. Né? De lado, a papada franze para não sei onde. Só alguém no mesmo estágio de desenvolvimento que você, quer dizer, sábio. Valorize essa beleza da maturidade, né? Essa ternura da maturidade, essa inteligência da maturidade, essa sabedoria da maturidade. Por uma patricinha, um gostosão, eles ainda estão valorizando o bíceps, a bundinha dura, o silicone tamanho 48, 54 ou 62, a prótese, né? Que a gente tem pago aí para os militares, né? Sim. Para eles continuarem cometendo as barbaridades. Para continuarem nos ferrando, literalmente, né, Clô? Ferrando literalmente os variados tipos de estupros, né? Isso. São variados que até com as esposas. Ou com a mocinha, né? Muito bom. Não, é bem por aí. Eu comentei ontem, e já há alguns dias, com algumas colegas, inclusive estão participando aqui exatamente disso, que a coisa muda de figura, digamos assim, sobe uma oitava, assim, no relacionamento, né? E é como tu falou, partilham de outras coisas, além da simples sexualidade física, digamos assim, né? Entra viagens, entra o companheirismo, a parceria, uma amizade profunda, um carinho exercitado, né? A lealdade. Né? Eu estou contigo e não abro. Exato. Você quer coisa mais importante para quem é velho do que eu estou contigo e não abro? Você vê, por exemplo, agora a gente pôde assistir aí há poucos dias, né? O caso da Rita Lee, tá? E veja, um caso, uma pessoa de show, de teatro, de rock, de drogas. Exato. E ainda assim tiveram uma relação. Mas souberam envelhecer com sabedoria. Ela falou isso. Um dos últimos pronunciamentos da Rita Lee foi que, como é que ela falou? Ela falou que tem as velhas bruxas que só pensam, só lidam com o tempo, elas querem vencer o tempo. E tem as velhas bruxas, as velhas sábias, e que ela escolheu ser a velha sábia, a velha bruxa. É isso, ela não puxou o peito, não botou uma bunda tamanho 48, né? Eu teve uma entrevista dela que eu me lembro ela falando para o Roberto assim, mas como que você me ama desse jeito? Eu não tenho bunda, eu não tenho peito, eu não tenho cintura, eu não tenho coxa, eu sou drogada, eu sou louca, e você me ama esse tanto? Ah, mas quem tem olhos para ver, né? Vê onde a beleza está. Exatamente. Né? Então, não onde dizem para nós que ela está. Exato. Exatamente. Tem esses outros fatores, né, Clô? E é interessante, por exemplo, que um outro aspecto que a gente tem notado, por exemplo, é uma cultura, por exemplo, a prática de esporte na terceira idade, o cuidado com a saúde. E uma outra coisa também que é muito questionado na terceira idade é a atividade profissional, né? que eu acredito, é claro que eu vou perguntar para ti, que ela é semelhante ao que tu estava falando em relação à sexualidade. Né? Uma atividade profissional prazerosa, né? Produtiva para a pessoa, né? Sem aquele estresse. Diminuindo o tempo da atividade, conforme o tempo passa. Tá? Mas eu vou falar, eu quero dar um passo. Tudo isso aí que você falou, tem uma coisa acima e além disso que vai gerar isso, que é o que interessa para nós é como nós vamos fazer
para envelhecer da melhor maneira possível, não é isso? Tá? Esse Então, é a chato. gente fica criticando, né, as hipnoses que a gente teve. Tá? Claro, você tem uma crença que te limita, você tem que ir atrás do contra-exemplo. Você tem que buscar meia dúzia de ações opostas a essa, que no mínimo você vai falar às vezes isso, às vezes aquilo. Vai deixar de ter a crença fechada. Mas eu gostaria de falar para vocês algumas coisas sobre o funcionamento do cérebro. Faz 45 anos que eu repito isso e às vezes eu tenho a impressão que eu estou pregando no deserto. Mas o dia que entenderem, botar o ovo em pé, sabe? Que é o seguinte: o cérebro é um criador. Ele cria aquilo que a gente pensa. Agora, ele não cria o que a gente pensa, assim, eu penso que sou bonita e fico bonita. Eu penso que eu sou rica e fico rica. Eu penso que eu sou doente e eu fico doente. Eu penso que eu me... Não, não é assim. O cérebro não entende esse tipo de pensamento linguístico, de palavras. O cérebro existe... Pessoal aí que está assistindo, a gente só fala há aproximadamente 40 mil anos. E nós temos mais de 5 milhões de anos de existência. Então, durante 4 milhões 960 mil anos, nós não falávamos. O cérebro tinha que criar resultados sem a palavra, porque ela não existia. Então, o cérebro foi formatado para se programar nas linguagens dos sentidos. O visual, que eu vejo, o que eu escuto, o que eu digo, o que eu sinto no corpo, né? As coisas que fazem parte, não as palavras. Os sons que fazem parte da realidade. Rio, para o cérebro pensar em rio, não é para eu falar rio. Se eu quero programar um rio na minha cabeça, eu tenho que... Não importa a ordem que se faça isso, mas eu tenho que fazer essas 3 coisas. Ver um rio, escutar o som da água correndo no rio e botar a minha mãozinha, o meu pezinho, ou pular no rio e sentir a água no meu corpo. Aí eu informei meu cérebro que o que eu quero é rio. Tá? Então, vamos lá, né? O que o cérebro precisa para manter a gente jovem? Quais são as referências que informam ao cérebro que a gente é jovem ou é velho? Não é eu tenho 28, vocês devem conhecer um monte de gente de 15 anos velhas, de cabeça velha, de corpo velho, de ideias de jirico, e pessoas de 60, 70 jovens, tá? Não é por aí, né? Então, de vez em quando ainda me dá os brancos, eu estou bem melhor das minhas sequelas de Covid, mas ainda acontece. Tá, então, o que meu cérebro precisa? Ele precisa de coisas que para ele significam juventude. Vamos pensar juntos. Quais são as informações que não são palavras, quer dizer, tenho 18 anos, ela é jovem, ele é jovem. Quais as informações que informam para o nosso cérebro, via coração batendo, musculatura, imagens, tá? Que uma criatura é jovem? Primeira coisa é adorar aventuras. Não é uma característica do jovem? De cometer erros, de fazer coisas perigosas até, né? De experimentar o novo, de adorar a mudança. Quer ir conhecer a casa? Quero. Quer experimentar um cogumelo? Quero. Quer ir para a fazenda? Quero. Quer se jogar aqui do penhasco? Quero. Esse espírito de aventura, o cérebro reconhece como jovem. Aí você quer ficar velho, chega nos 35, você já senta no sofá. A mulherada já começa agora, eu vou ver meu filho, vou cuidar do meu neto, não sei o quê, porque agora eu estou velha. Não, é espírito de aventura. Você quer formar o seu cérebro.
Quando você informa seu cérebro que você é jovem, ele é tudo, não é só o psicológico, não. A neurolinguística ela está acima da medicina, da física, da química, da comunicação. Ela é no outro nível. Quer dizer, quando meu cérebro entende, porque eu estou cheia de amor pela aventura, que eu sou jovem, produz os hormônios da juventude, faz eu pensar do jeito que os jovens me dá vontade de fazer coisas, sabe? Me motiva a buscar o novo. Bom, então, uma das coisas é características da juventude. A outra é o tesão. Puta, fez 13 anos, né? Já vira um negócio assim quase insuportável. Tá? Só que, eu não falei que na velhice a gente, se desenvolver bem, a gente fica sábio? A finalidade, na sabedoria, a gente transcende. A transcendência não é morrer e ir para o céu, a transcendência não é foi Jesus, a transcendência é rezar, a transcendência é você transcender os limites. Tá? Então, no momento que eu envelheço, eu transcendo um limite da biologia, que é o tesão físico. E eu passo a ter outros tesões. Então, quando eu tenho tesões, tesão por uma ideia nova, tesão por um projeto, tesão por uma pessoa, a pessoa, pode ser o neto, o companheiro, entusiasmo, motivação, tesão é motivação grandiosa. Tá? Então, se você se mantiver com espírito aventureiro, querendo novo, não, ai, meu Deus, eu gosto mesmo é desse chinelinho aqui que tá velho, mas é o meu pé encaixa lá. Não, tem que experimentar o novo, você descobre um chinelo melhor, um chinelo mais bonito, um chinelo mais gostoso, tá? Então, esse espírito de aventura, quer dizer, de querer experimentar o novo, não para ficar com o novo, mas para experimentar o novo e saber se ele é melhor ou pior que o velho. Né? Então, quando eu tenho espírito de aventura, eu tenho tesão, o que mais acontece na adolescência e na juventude? Planos de futuro, sonhos. Eu duvido que um jovem relativamente saudável de 18 anos pense, e se eu morrer com 20 anos? Né? E se essa noite eu cair da cama e fraturar o crânio? Vocês sabem que eles não pensam isso, por isso que o pai e a mãe têm que ficar atrás e falar, nessa velocidade você pode morrer, né? Você encher a cara e sair dirigindo, porque eles não pensam nisso. Aí a pessoa começa assim, se eu tomar uma corrente de vento, vou pegar uma pneumonia. Isso não é pensamento de jovem, isso é pensamento de quem está esperando a pneumonia, quem está se programando para morrer. Tá? Então, tem que pensar em coisas... Quanto mais grandiosa for a sua visão de futuro, melhor vai ser a sua vida. Deixa eu contar uma coisa para vocês que aconteceu hoje. Né? Vocês sabem, os que têm seguido as minhas lives ou que fazem curso comigo, que eu lancei um programa aí de uma festa de aniversário quando eu fizer 80 anos. Porque, na época, eu estava assim, sem um grande plano de futuro para bolar. Né? Já escrevi um livro, já tive filho, já tive neto, já tive bisneto, já realizei todos os meus sonhos, não é a maior parte, os que eu tenho até hoje. Então, eu tenho que ficar inventando, sabe? Ao contrário das pessoas que não viveram as fases, né? O sonho delas é viver aquilo que elas não viveram. Nunca viajei, então vou viajar. Eu não aguento mais viajar, sabe? Eu já viajei tudo que eu queria, fui para os lugares que eu queria conhecer. Agora eu tenho preguiça de arrumar a mala, preguiça de tirar a mala da esteira, de ficar... A última viagem que eu fiz foram 44 horas de viagem para ver meu filho em Bali. Eu não vou de novo. Tá? Agora, quem nunca foi, vai de cadeira de rodas. Então... para explicar para vocês, tem algumas coisas que são simples da pessoa. Né? Se você nunca viajou, comece a pensar, o ano que vem vou para
Pindamonhangaba, ou vou para Paris, ou vou para a Patagônia, faz planos. Ou vou trocar de casa, ou vou trocar de carro, ou vou mudar de casa. Não importa se você vai ou não. Isso que eu gostaria que vocês entendessem. O importante não é aquilo que eu sonho com o futuro, que aconteça aqui. É importante que aconteça o que estava junto com o sonho. Quer dizer, a saúde, o bem-estar, a felicidade, a independência. Isso certamente vai acontecer. Tá? Então, o que eu queria contar para vocês que acontece hoje é que eu sigo as redes, né? E eu estava vendo uns Reels e vi um que é de uma moça, uma mocinha, deve ter entre 16 e 18 anos, ou talvez até menos, uma jovenzinha, linda. Ela gravou um Reels dizendo o seguinte, que ela é autista, e que ela é autista leve, e que ela... todo mundo fala que ela tem sorte, porque ela é nível 1, a irmã é nível 2 e a outra é nível 3. Então, que ela tem muita sorte dela ser leve. Mas o fato é que o autismo não tem essa história de nível. Na verdade, é o tanto de ajuda que eles precisam. O nível 1 precisa de menos ajuda e o nível 3 precisa de mais ajuda. Bom, ela falando que ela é nível 1 e que todo mundo diz que ela devia ficar contente, porque afinal ela é uma privilegiada, porque ela só tem um, e que ela não consegue. Ela falou, como é que eu posso ficar bem se eu queria muito ser psicóloga? Mas eu tive que trancar a minha faculdade de psicologia, porque eu não consigo ir na faculdade. Sabe? Eu não vou mais na academia, agora eu não vou mais na academia. Agora eu não saio de dentro do meu quarto. Eu vivo nesta prisão. Bom, eu assisti isso, na hora, eu respondi para ela. A primeira coisa que eu pensei foi, ela disse que não faz psicologia porque ela não consegue ir na faculdade. A primeira coisa é que ela pode fazer o curso de formação em programação neurolinguística, que é muito mais do que psicóloga, porque sabe fazer as coisas para mudar as pessoas, online, do quarto dela. Foi a primeira coisa que eu pensei. Então, a primeira coisa foi convidá-la gratuitamente para que ela faça o curso, porque sabe, esse é um caminho dela aprender a neurolinguística, sendo... Eu conversei com os meus alunos formandos e nós estávamos pensando, puxa, se a gente pegasse um caso sistêmico que a gente chama, sabe? É um caso que tem que mudar muita coisa, precisa de gente profissional com muita supervisão para fazer isso. Falei, se a gente uma pessoa assim e montasse um grupo, um curso, porque eu vivo do meu trabalho, então eu não vou cobrar da moça, mas eu vou cobrar de quem vai aprender comigo, né? Formasse um grupo de programadores, ou de autistas, ou de gente que lida com autistas, para vir aprender a neurolinguística e usar com ela, tá? Porque eu tenho a impressão, e uma muito forte impressão, e quem está fazendo os cursos de neurolinguística, quem já fez um monte de transformação, sabe que o que eu estou falando é possível, que a gente consiga implantar no cérebro dela prazer em ir na faculdade, prazer em ir na academia, sabe? Porque o cérebro dela, e me parece que naturalmente, por consequência dessa condição autista, ele acopla mal-estar a essas situações sociais. E na neurolinguística nós temos técnicas para mudar isto, né? Para aproximar o prazer dessas atividades e afastar a dor, o sofrimento, o mal-estar. Quer dizer, aí eu começo a pensar, se a moça melhora, começa a ir na faculdade, começa a ir na academia, começa a ir no barzinho, na festa, a namorar e tererê, não só o grupo aprendeu como aplicar a neurolinguística à condição autista,
como ela aprendeu uma profissão, porque quem é que pode ser o melhor programador neurolinguístico para autistas? Um autista. Claro. Sabe? Quer dizer, ela se forma profissionalmente. Então, estou contando tudo isso, estou falando para vocês dos sonhos. Vai dar certo? Não sei, mas eu mandei uma mensagem para ela, propondo isso, e o Milton, que está assistindo aqui, a Libertar, gente que está assistindo aqui, que pediram isso, com certeza vão estar participando para aprender, até porque é a profissão do futuro. Sabe? Tem um monte de profissão que o chat GPT vai... Mas com um programador não vai, porque é relação humana. Tem que ser gente com gente. Tá? Pelo menos por enquanto. Pode ser que daqui a uns 20 anos ou 100 seja diferente, mas por enquanto é. Então, vem aprender como é que faz uma grande transformação. Tá? Eu sempre reclamo, Ailton, que eu dou o curso de neurolinguística porque eu pretendo que a pessoa faça isso. Se eu for jornalista, eu vou ser um programador neurolinguístico jornalista. Eu vou linguística, jornalismo, né? Eu vou dar neurolinguística, vou atender cliente. Se eu sou médico, eu vou ser um médico programador. Eu vou programar a recuperação da saúde dos meus clientes. Eu vou programar a eficácia dos remédios, o bem-estar. Tá? Eu continuo médico, só que com essa ferramenta, né? Com essa tecnologia à disposição. Se eu sou um advogado, é isso. Se eu sou uma mãe, é a neurolinguística comigo e com os meus filhos. Se eu sou uma chefe, neurolinguística comigo. Cortou meu som? Às vezes dá uma Está com cortada. problema com o meu som? Não raro dá uma cortada. É que eu tinha dado uma abraçada aqui no meu... É que eu dei uma abraçada aqui no meu fone. Eu fico me mexendo e arrancando tudo. Tá? Voltou tipo italiana? Tipo italiano? Completa. Tipo italiano. Não é só italiana, porque eu não era italiana, descendente de italianos, mas isso é neurolinguística. Neurolinguística você tem que se expressar com o corpo, não é só com a voz, é com a cara, é com o corpo, é com a imagem, é com a palavra só. É o volume da voz, com a entonação da voz, com a emoção da voz, com o gesto. Tá? Ai, que bom, Nancy, que você está gostando. Eu também adoro. Eu adoro. Mas deixa eu fazer um comercial aqui. Gente, vocês precisam fazer o curso de neurolinguística. É isso que eu ia falar. Porque a neurolinguística é uma revolução. Você pode aprender a pensar outras coisas. Você pode mudar suas crenças, mudar seus comportamentos, mudar suas emoções, sabe? Mudar coisas que as pessoas pensam que, sabe, não é psicológico. Nós fazemos mudanças psicológicas com a neurolinguística, mas, de novo, a neurolinguística está acima do psicológico, acima do fisiológico, acima do social, acima do químico. Ela se compõe do chefe dessa turma toda, o cérebro. Né? É aprender a lidar com o cérebro para fazer transformações, para a gente ganhar saúde, ou recuperar saúde, ou parar de fazer doença. Aí, antes, para eu não me perder, eu queria falar a vocês do que eu estava falando, né? As condições, uma pessoa... Eu vou dar alguns exemplos. O que o cérebro precisa para te manter atualizado, atualizada, produtivo, independente, saudável, eficiente, cheio de amor para dar, com vidade, com energia. Ele precisa daquelas coisas. Aventuras. Quer dizer, gostar do novo. Gente que mora na mesma casa que nasceu, gente.
no mesmo bairro onde nasceu, na mesma cidade onde nasceu, convive com os amigos de infância. Maravilhoso isso. Tem os mesmos amigos desde... Orra, meu, perdeste um monte, né, de gente legal que está passando aí pela sua vida, sabe? A gente precisa de novo, mudar de casa, trocar o pano do sofá, comprar uma roupa diferente, cortar o cabelo de outro jeito, tingir o cabelo de outra cor, botar uma roupa de outro jeito, fazer outro percurso para o trabalho, ou para a casa da sogra, ou para a casa da mãe, ou buscar o filho na escola. A gente precisa do novo. Como é que você quer ser novo, ser nova, se você só faz o velho? Sacou? Faz o novo. A cor nova, a cor que você nunca usou. Tá? Usa essa cor hoje, amanhã você usa outra ainda. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma parte do que me conserva, uma eu já falei, é chocolate, tem muita coisa. Mas a outra... Ai, até esqueci o que eu ia falar. A outra é essa coisa de mudança. Essa casa que eu estou morando, que eu mudei em janeiro, é minha 38ª casa. 38 mudanças, entre as quais uma mudança de país e três mudanças de estado. Fora as cidades. Agora, as gentes que eu conheci, os lugares que eu fui, as experiências que eu tive, morando em lugares tão diferentes, né? No Mato Grosso, em Santa Catarina, em Garopaba, em Bauru, em São Paulo, no México, na cidade do México. Então, esse espírito de aventura, né? O fazer mudanças, não é fazer mudança radical. Claro que você está doente, fodido, pode fazer uma mudança radical. Mas se não está tudo estragado, não precisa uma mudança radical. Né? Mudança só. Muda a cor da parede, muda a fechadura da porta, muda o canal de televisão que você assiste, ou a pessoa que você segue no Face, no Instagram, acrescenta uma lente. Então, primeiro, novo. Segundo, tesão. Tesão por tudo aquilo que você tem para fazer na vida, não é só por aquele pedacinho, sabe? É muito pequenininho o tesão sexual. É como eu falei antes, é só... Ai, para libertar. É só uma fase da sexualidade. Na terceira idade, nós estamos na última e melhor fase da sexualidade, que é a sexualidade é animalesca, não é? É violenta, dá uns tapas, né? Uns tapas na bunda, aperta, morde. É uma coisa do mundo animal. E quando a gente transcende e para de procriar, a gente aposenta o cérebro animal e vamos viver o cérebro humano, que é do amor, do afeto, da generosidade, do perdão, da compreensão, né? Dos prazeres da vida. E claro que quando a gente envelhece, a gente sabe que prazer na vida não é dar 5 sem tirar. A gente já fez isso, sabe que não é. A gente sabe que prazer não é tomar um vinho de R$800, ou um uísque de 5.000. A gente sabe que prazer e felicidade não é comprar uma 5.000 ou 25.000 reais, ou de 800, ou de 300, sabe? A gente já descobriu, né, a real felicidade, né? O que realmente faz a gente se sentir bem. Eu costumo dizer que é muito simples, que é assim: comer quando eu tenho fome, parar de comer quando para a fome, comer do que eu gosto, do que eu escolho para mim, dormir a hora que eu tenho sono. Claro que numa boa cama, com as condições climáticas, né? Quer dizer, com cobertor, se tiver frio, com janelas, ou ventilador, ou ar-condicionado. Bom,
e acordar a hora que me passa o sono. Pensa bem, tudo isso já não é um prazer maravilhoso? A velhice sabe disso. A juventude não sabe. Eles pensam que acordar a noite inteira é maravilhoso. Eles pensam que dar 5 sem tirar é o auge. Eles pensam que ter 20 centímetros de pinto é 10, meu, é maravilhoso. Eles pensam que, percebe? Porque eles estão aprendendo, eles são jovens. Na maturidade, nós temos que já ter aprendido. Ou quando que a gente sente prazer? Quando que a gente fica feliz? É quando a gente tem um bom papo. Quando a gente vê alguém que gosta. É quando alguém que a gente admira e respeita diz alguma coisa boa da gente, elogia a gente, admira a gente. É quando a gente ganha um abraço gostoso, um apoio, uma força na hora que a gente está precisando de um puxão. Tá? A gente descobre que o prazer é comer do que você gosta, é beber do que te dá prazer, não é encher a cara, não é fumar todas. Não é ficar de 4. Eu conheci uma mulher lá, que durou 3 meses minha amizade com ela lá no Mato Grosso. O lugar que a gente ia, que lá as coisas são ao ar livre, porque é muito quente. O lugar que a gente ia para ouvir música e dançar tinha 4 degraus de escada para entrar nele, era tipo um galpãozão. Orra, meu, a gente ia, ela descia de 4. Imagine, uma mulher de 90 quilos, com uma bunda desse tamanho, descendo de 4, uns degraus, sabe? Tivesse ela 12 anos, 15 anos, faz parte, não faz? Para falar, porra, meu, nunca mais toma um fogo igual aquele que desci de 4, morri de vergonha. Não, a mulher estava com 60 anos e enchendo a cara, achando que isso é prazer. Quer dizer, tem erro nesse programa. Esse cérebro está mal informatizado sobre o que é prazer. Então, precisamos ampliar essa coisa toda. Então, o que eu queria completar nessa área aí, antes da gente terminar, é o seguinte: cada um tem um jeito de desenvolver o sistema de crenças possibilitador de uma velhice saudável, de uma velhice de uma velhice prazerosa, de uma velhice sábia. Né? Cada um de nós precisa escolher o que vai colocar lá como... Por exemplo, eu sou muito sinestésica. Sinestésico é um cérebro que pensa mais por sensações físicas, mais por movimentos, por cheiros, por gostos, por batimento cardíaco, por cérebro funciona por aí. Sabe como desenvolver um sistema dessas imunológico maravilhoso? Eu pensei assim, que quando alguma coisa, algum corpo estranho, negativo, não, algum corpo estranho invade o meu corpo, o meu sistema imunológico reage tateando em cima dele, sabe? Fazendo assim e matando todas as bactérias, os vírus e os bichinhos. Vocês sabem que é isso que acontece? Claro que não é isso, né? Eles não sapateiam em cima das bactérias, mas o comando, meu sistema imunológico, para vocês terem uma ideia, há uns 30 anos atrás, eu fiz plástica de nariz. Eu não tinha esse ossinho aqui. Aí o Irã, meu amigo, meu cirurgião, falou, passou a noite esculpindo um pedaço de nariz em silicone para implantar. Aí foi eu lá, anestesial, no consultório dele, eu adoro essas coisas. Aí ele pôs o silicone. Nossa, saí de lá com um esparadrapo, assim, mas um nariz grego. Eu não via ainda o nariz, era um curativo, mas dava para ver que estava perfeito. Um dia começa a latejar. 2 dias latejando mais. Liguei para ele. Ele falou, vem aqui porque tem infecção. Sabe o que a gente descobriu quando ele tirou o curativo?
meu corpo tinha aberto um buraco aqui no meu nariz, se vocês olharem a marca, o buraco está aí. Meu corpo era uma bolha, não era um buraco ainda, era uma bolha, era uma pelezinha, uma bolha para estourar, para jogar para fora, sabe? Bota para fora todo o corpo estranho. Ele botou. Bom, desculpa, um minuto, deixa eu tomar uma. Aí o Irã falou: não é você, deve ter sido eu, o campo cirúrgico, algum problema na esterilização. Tirou aquela parte, volta daqui um mês, nós vamos pôr outra. Voltei dali um mês e ele fez outra. 3 dias depois eu voltei lá, não estava latejando nada, não tinha nada. Só que eu não tinha prótese, eu engoli a prótese. Quer dizer, literalmente, eu engoli e caguei a prótese, que era um corpo estranho, que poderia ser uma doença, que poderia ser... Eu sei que eu pus para fora. Eu tenho esse pedacinho aqui, porque na terceira, né? Mais um mês cicatrizar, ele pôs um pedaço da cartilagem da minha orelha. Só por isso que está aí. E não é maravilhoso ter um sistema imunológico assim? Que qualquer coisinha desagradável... Eu tive Covid. Quer dizer, eu tive Covid, eu nem percebi. Eu não tive nada. Nada, não tive febre, tosse, dor, nada. O que eu tive foram os sintomas de pós-Covid. Perdi olfato, perdi paladar, perdas de memória. Sabe? Aí eu fiquei sabendo, quer dizer, nem sei se eu tive ou se foram sintomas da vacina. Mas aqui, no carnaval, peguei Covid. 24 horas durou minha Covid. Um resfriadinho, michuruquíssima. Eu dormi 24 horas, quando eu acordei estava boa. Porque outra crença minha é, eu dormindo eu saro. Sabe? Não é tomando penicilina que eu saro, nem fazendo ressonância magnética, nem quimioterapia, é dormindo, percebe? Que delícia. Então eu durmo muito. Fui torturada a minha vida inteira por dormir muito. Mais que a maioria das pessoas. Eu dormia de 10 a 12 horas. Agora eu durmo de 8 a 10, porque diz que velho perde o sono, certo? Saca? Então, eu durmo de 8 a 10 e às vezes 12 ainda. Tá? Então, sono cura, sono faz bem. Sono tem jovem. Como o jovem dorme? Jovem não dorme, ele desmaia, né? Ele entra em coma. Você chacoalha ele, fala com ele não acorda de tão profundo que é o sono. Então, minhas ideias para você se manter atualizada, jovem, dinâmica, vital, são essas. Durma bastante, descanse bastante, coma bem, coma as que você gosta, beba as coisas que dão prazer, não depois de beber, enquanto bebe. Sabe, vai nos lugares que te dão prazer, ouça as músicas que você gosta, convivas que te dão prazer, se afaste das pessoas que são mala, que vêm trazer desgraça, problema, energia ruim, maus humores, né? Maus olhados, porque tudo isso existe, né? O que é um mal olhado? É olhar mal para a coisa. A Celoir está dizendo aqui que eu estou chegando à conclusão que eu sou mais velha que meu pai. Eu, aos 40 anos, já entendi todas essas questões, e já o meu pai vai fazer... E tá, é isso aí, Celoir. Levanta a mão para o céu, querida, que você conseguiu viver suas fases, sabe? Não fica matando no coitadinho que está só tratando de recuperar e não pode fazer.
compreensão, perdão, ajudam, fazem bem para a saúde, sabe? Agradeça ao universo por você ter vivido suas fases. E aos 40 anos, madura, que é o que é para ser. Aos 40 anos é para a gente ser madura. Porque em torno dos 30 anos, entre 25 e 30, fica pronta essa área do cérebro. Essa área do cérebro é responsável pela maturidade. Fica pronto. Aí que começa a sentar. Quando tudo lá para os 40 dá para a gente já estar equilibrada, madura. Daí para frente, Celoíra, é só alegria. Daí para frente, imagina, gente, você chegar aos 40 anos madura, desenvolvendo sabedoria, você pode pensar em 120 anos com produtividade, saúde, alegria, tesão pela vida, entusiasmo e morte de puff, que é o que eu aconselho para todo mundo. O pessoal fica escolhendo uma morte e eles só escolhem desgraças. Sabe? É morrer de infarto, morrer de câncer, morrer de Covid, morrer de Alzheimer, morrer de Parkinson, umas doenças horríveis. Né? O Alzheimer, por exemplo, a pessoa morre lentamente durante muitos e muitos anos, e sem morrer de puff. Assim. Saca? É isso aí. Pensa em continuar nessa imersão, porque se seguir a natureza, né, estou fazendo o máximo para isso, vocês vão ficar sabendo, provavelmente muito, provavelmente eu vou morrer antes de vocês. Morrer de Shirley, se eu morrer de puff, vocês vão ver isso. Ô, Raquel, que bom. Sabe? Mas é a melhor forma. Você só tem dois jeitos bons de morrer. Um é de puff, de velhice natural, de puff. E a outra é de uma overdose de alguma coisa que te faça dormir para sempre. O resto, todas as outras mortes são dolorosas, feias, né? Horríveis. Você não toma banho, não se maquia. Né? A homicídio, por exemplo, você tem que preparar, vai na cabeleireira, faz uma pinturinha, escolhe a roupa. Né? Agora, a morte de Alzheimer, você nem sabe que você está viva, muito mais com que roupa você está e tudo mais. Então, vamos pensar em coisas. Oi, Nancy. É isso aí. Clô, nós já estamos chegando lá para 1h20 minutos, e eu prometi, eu por mim, a gente ficaria umas 14 horas, mas isso quando a gente se encontrar pessoalmente. Né? Eu prometi que eu ia me ater a 1h30. Então, Clô, eu não fiz ainda o teu curso, o que não está fora do radar, é o próximo programa. E recomendo fortemente sempre, porque eu entendo exatamente que muitas vezes as pessoas estão sofrendo, né, Clô? Porque são aprisionadas a um conceito, às vezes, tolo. São mas coisas que têm cura. Exato. A neurolinguística é o que existe de mais moderno em mudanças, não é em psicoterapia, é também em psicoterapia, mas é em mudanças. Para dar um exemplo de fora de mudanças, daqui, da realidade que muitos dos que estão assistindo aí sabem. A gente pode usar a neurolinguística, por exemplo, a programação, para acabar com os efeitos colaterais da quimioterapia. Certo? Em 10 minutos, você faz sozinho, ou aprende, faz um programador, um programa para apagar o enjoo, a dor de cabeça, a perda energética, a queda de cabelo, e ficar bem. Olha que coisa extraordinária. Se é capaz disto, eu pergunto para vocês, o que é impossível? Que bom que você chegou a tempo. Sabe? O que é impossível? Os usamentos na minha vida, eu vou te dizer quais são. O pessoal que faz curso comigo sabe. Eu, uma vez, fui fazer a programação de um rapazinho de 25 anos que estava morrendo em últimas horas, últimos dias, numa UTI.
morrendo de infecção no cérebro e no pulmão, completamente inconsciente, e me pediram o seguinte: seria legal se o Márcio tivesse mais 6 meses de vida, porque em 6 meses ele tinha uma filhinha de 4 meses, ninguém sabia que ele estava doente, ele estava casado há meses, a mulher se prepara, despede, né, da família, toma as providências de dinheiro, de seguro e tudo mais. O que eu fiz? Eu fui lá na UTI dele e fiz o programa para ele se curar e morrer só dali 6 meses. E sabe o que aconteceu? 20 minutos depois ele saiu do coma, 3 dias depois ele saiu do hospital e ele viveu mais 6 meses e morreu. E aí eu me arrependo. Por que eu dei só 6 meses? Olha o limite das nossas crenças. Eu achei que 6 meses já era o suprassumo da coisa boa, né? O cara estava morrendo, mas 6 meses era a solução. Eu podia ter dado 6 anos, ou 60, ele tinha 25 anos, estaria vivo até hoje. Tá? Então, às vezes que eu me arrependi por não ter acreditado na neurolinguística. Tá? Eu tive caso, quem está assistindo aí sabe, de pessoa com diabética, com o pé gangrenado. Veio para mim na situação de tem que cortar o pé. E depois tem que cortar a perna, porque não vai cicatrizar, né? E depois a coxa até morrer. Tá? 45 não. 60 dias depois, ele estava com o pé cicatrizadinho. Com 1 hora de programação. Sabe, são coisas que nós precisamos aprender, crianças. Vocês não têm gangrena para curar, nem quase morto para ressuscitar, mas vocês têm a vida de vocês, para parar de se irritar por bobagens, para parar de se assustar com coisas que não existem, para parar de sofrer perdas que não sofreram. Para terminar, 95% das nossas emoções são criadas. Só 5% são genuínas e saudáveis. Importante senti-las. Mas 95%, quer dizer, 95% das vezes a gente fica bravo, está criando um estado, jogando cortisol em circulação, fazendo coisa ruim, se sentindo mal. Meu ex-marido, ele sempre dizia uma frase que eu cito até hoje, eu acho de sabedoria pura. Ele dizia assim: por que te zangas, por que te exaltas? Se quando te exaltas, ofendes a Deus, maltratas o próximo, passas tu mesmo um mau momento e no final tu tendes de te acalmar. Com a neurolinguística, a gente aprende a se acalmar antes. Sabe? Como é que eu faço para me irritar, para eu fazer outras coisas para me acalmar? 95% dos medos, das inseguranças, das rejeições, dos maus-estares, das doenças físicas que nós sentimos são criadas. Sabe? É muita coisa. A neurolinguística pode vir aí, sabe? Quer dizer, na pior das hipóteses, você ficar só com 50% de paria criada, mas já melhorou 45%, com o tempo você aprende o resto, né? Começar a fazer essa transformação, começar a aprender como fazer para criar emoções saudáveis, emoções novas, emoções que te atualizam, emoções que te sobem, que te inflamam, que te motivam, e não coisas que te deprimem, angustiam, que te enervam, que te irritam, que te assustam, que te apequenam. Sabe? Nós temos que aprender a jogar a gente mesmo para cima, não ficar esperando que os outros joguem. Eles não vão jogar. Certo? Cá entre nós. É um ou outro que vai te jogar para cima. Certo. A imensa maioria... O Bandler, o criador da neurolinguística, diz assim: seja o programador do seu cérebro, porque se você não for, alguém será.
Alguém vai estar, que pode ser pai, mãe, tia, avó, chefe, vizinho, namorado, mulher, marido, causo, trans, amante, imprensa, internet. Alguém está te programando. Assuma, né? Seja o porteiro dos seus próprios pensamentos. Eles vão se materializar. Escolha muito bem. Maravilha, Clô, maravilha mesmo. Porque isso aí, né? Tu se antecipou ali, porque justamente eu ia pedir para falar sobre o curso, se tinha, porque como eu não fiz, eu não conheço, se tem no curso alguma parte mais específica para fases de etárias diferentes, ou se ele é geral, enfim, esses detalhes. Ele é geral, ele é para todo mundo que queira viver melhor, que queira otimizar, que queira aprender a usar o seu cérebro, para conquistar resultados mais positivos, mais agradáveis, ter maior bem-estar, mais saúde, melhoramento. Isso é para isso. Então, pode ter. Eu só não aceito crianças, porque eu não tenho o repertório de linguagem, né, da meninada. Mas a partir dos 14, 15 anos, eu já encaro, até os 96. Uhum. Pode vir. Então, tá. O convite é esse, pessoal que está chegando agora e o pessoal que vai compartilhar depois, né? Deixa eu até colocar aqui para deixar no final o banner no telefone de contato da Clô. Tu vai iniciar agora, né, Clô, no dia 12, né? A segunda-feira que vem, dia 12, tem um ano de duração, e o que a pessoa vai aprender é como o cérebro funciona, e aprender a usar o cérebro e conseguir os resultados que quer, e não os que está programado a ter, em todas as áreas. Mas não é voltado para você ter mais dinheiro, para você arrebentar a boca do balão, porque isso não faz parte da saúde, isso não faz parte do equilíbrio. O que faz parte do equilíbrio é a sua qualidade de vida, você viver o melhor, todos os prazeres, aquilo que eu falei para você. Mas, para isso, você não precisa estar no hotel em Dubai de 6 estrelas, de $30 mil a diária, certo? Ao contrário. Lá você vai estar numa prisão que você tem que ir vestida de um determinado jeito, comer de uma determinada forma, falar... Mas, enfim, não é esse tipo de sucesso. O curso é voltado para o sucesso, que é: sucesso é quando sucede o que você quer que suceda. Cada vez que você quer alguma coisa e sucede, você teve sucesso. Tá? E, infelizmente, o neoliberalismo, o capitalismo selvagem, colocaram sucesso como sinônimo de encher o rabo de dinheiro. Multimilionário. Ao contrário, essa gente são os coitados. Os coitados. Falando sobre o que eu conheço. Né? Exatamente. A imagem social é uma. Lá dentro, vai ver o Elon Musk quem é. Vai ver o Roberto Carlos, com um monte de toque, de manias, de superstição, tá? Vai lá para dentro da coisa, sabe? Dinheiro é bom para trazer conforto, bem-estar, lazer, para recuperar a saúde quando a gente está doente. Dinheiro é bom para comprar conhecimentos, mas não compra cidade. Dinheiro não compra equilíbrio, dinheiro não compra prazer, né? Porque a maior parte dos prazeres nem custa. Né? Um bom papo. Maravilha, Clô, maravilha. Super agradecido. E a importância é exatamente essa. Eu fico muito grato, porque eu sei que transforma a pessoa, às vezes com uma mudança, de certa forma, que a pessoa depois vai dizer: por que eu não fiz isso antes, né, Clô? Tu deve ouvir isso seguido, certamente. Né? Eu devia ter aprendido isso com 10 anos, com 15 anos. Claro, o dia que o mundo evoluir, a formação, a programação neurolinguística de A a Z vai fazer parte do maternal. Sabe? As pessoas os casais vão saber, as crianças vão saber, a população vai saber se comunicar.
Neurolinguística é comunicação minha com o meu cérebro e minha com o cérebro das outras pessoas. É comunicação de cérebro para cérebro. Não é falar bem, ter português, boa concordância, o dom da oratória. Não, é da comunicação. Comunicação é quando o outro entende. A comunicação só ocorre quando o outro decodificou a mensagem e entendeu. Então, a comunicação comigo mesmo não ocorre quando eu falo, vou dormir bem essa noite. Ocorre quando eu durmo bem essa noite. Se eu não dormir bem essa noite, é que eu não fiz boa comunicação com o meu cérebro, embora eu tenha pensado em dormir bem essa noite por palavras, mas não fiz o programa, né? Então, é isso aí. Ai, que bom que você gostou, Nancy. Eu fico muito feliz, porque eu adoro fazer isso. Eu adoro ensinar. Exatamente. Ah, Exatamente. Exatamente. De dar cursos. Eu não dou porque eu tenho uma limitação de cordas vocais. Tá? Então, eu gostaria de dar mais vezes o curso, mais lives, né? Mas daí eu perco a voz. Então, eu aprendi, né, claro, a, né, cuidar da minha garganta de forma que eu continue falando até a sororoca final. Até o... Você... Então tá. Então tá. Mais uma vez, super obrigado, Clô, pelo carinho, atenção novamente. E é isso, pessoal. Façam o curso, se inscrevam, está nos últimos dias, é um número limitado, mas é ilimitado os resultados. Então, entre em contato com a Obrigado, Ailton, por essa outra oportunidade. E obrigado vocês, Nancy, Libertar, Milton, nossa, a Glay, um monte de gente bonita, carinhosa. Ju aí está dizendo agora que gostou. Que bom, que bom. O importante é isso, né? É para isso que a gente vive, para o mundo ficar melhor, para as pessoas ficarem melhores. Vai ficar bom um dia? Vai demorar umas centenas de milhares de anos, mas vai. Cada um fazendo sua parte. A Nádia está colocando... Muito aí. Obrigada. Que vai ter material e tudo mais. Muito obrigada a vocês todos pelas horas que vocês deram das suas vidas, né, para mim, para o Ailton. Compartilhem. E vocês venham para o curso. É tudo que eu quero. Então tá. Maravilha, pessoal. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Clô. Obrigado a todos que participaram. Compartilhem, se inscrevam, divulguem. E é isso. A gente se encontra por aí. Obrigadão, Clô. Obrigado a todos.